Simbora já. Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa conosco? Márcia Ramos Martins e... Pura Moreno, é isso aí. Exatamente, amadinho. A nossa aula é a 7.1. Isso Vai mesmo. falar sobre o quê, Pura? Olha, é claro que nós vamos falar nesta aula sobre letras e fonemas. Olha que legal, né? Bacana, então, de olho na tela para você tomar nota aí do nosso conteúdo. Vamos lá. Aula 7.1, letras e fonemas, grupos fonéticos. O que você, aluno da NASA, vai estar aí assimilando nesta aula? Você vai, claro, né, ficar craque em divisões, tá? Em relação à gramática, porque você vai começar a entender essa primeira parte, lembra? A fonética. Então, que fala sobre exatamente o som, né? E aqui você vai aprender detalhadamente essa escansão, som e letra, tá bom? Também nós vamos ver depois sintaxe, né, um pouquinho, e a morfologia também, e semântica. Então, esse primeiro momento da aula, a gente vai recordar sobre essa divisão da gramática, beleza? E aí, logo em seguida, vamos trabalhar letras e fonemas, sílabas e morfemas. Por último, as classificações aí dos fonemas, beleza? Vamos embora! E agora, a habilidade da aula. Identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, fonológicos e morfossintáticos e de pontuação e outras notações para a produção textual. Ok, e vamos já de texto atual, com o tema A Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente. Inês Pereira é uma jovem na idade de se casar. Ela é pressionada pela mãe com a ajuda da alcoviteira Leonor Vaz a conseguir um marido adequado que a sustente financeiramente. Mas Inês sonha que seu marido queira se divertir tanto quanto ela, que saiba tocar viola. Inês espera com o casamento, fugir das obrigações do trabalho doméstico. O primeiro pretendente é Pero Max, um camponês rico que, quando vai à casa de Inês, comporta-se de uma maneira que ela acha ridícula, sem nenhum traquejo ou refinamento social. Ela dispensa o pretendente e aceita a proposta de Brás da Mata, feita por intermédio dos judeus de Latão e Vidal. Brás da Mata é um escudeiro cujo objetivo é dar o golpe do baú em Inês Pereira. Por isso, age com refinamento e acaba por conquistar a jovem. Já casada, Inês passa a sofrer nas mãos do marido e percebe a armadilha em que caiu. Trancada em casa, sua única ocupação é costurar e lamentar o que lhe aconteceu. O marido vai para a guerra, onde morre. Viúva, Inês casa-se com Pero Max. Algum tempo depois, reencontra um antigo namorado seu, chamado de Ermitão, e ambos marcam o encontro. Inês pede a Pero que a leve ao local marcado e, com isso, engana o marido, que a leva nas costas para o compromisso, sem perceber que estava sendo enganado. Daí, justifica-se o mote: mas vale um asno que me carregue que um cavalo que me derrube. Beleza, então assim agora sobre o autor. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais. Então, Gil Vicente. Gil Vicente nós temos aqui, olha só, de 1946 a 1536, ou seja, nasceu em 65 e faleceu em 36. Gil Vicente foi um dramaturgo e também poeta português. Ele foi o representante, ou seja, o maior representante da literatura renascentista de Portugal, antes de Camões. Também, olha só, ele foi criador de vários autos, tá? E ele é considerado o fundador do teatro em Portugal. Sabe-se que sua atividade
de dramaturgo foi desenvolvida em torno da corte portuguesa, abrangendo aí os reinados de Dom Manuel I e Dom João III. Então, importantíssimo Gil Vicente, que traz aí, né, essa nova forma de produção literária, bem diferente das outras que aí eram poesia, primeiro cantiga, depois poesia, né? Poemas e poesias, e chega com a dramaturgia. Okay? É isso aí. Vamos aqui à nossa árvore do conhecimento, que traz o conteúdo de letras e fonemas, os grupos fonéticos. Anotem, amadinhos. Pegue lá, pegue o seu material e vamos, avante pura! Simbora! Vamos lá, chegando já à divisão da gramática. Muito bem, então a divisão da gramática, ela é dessa maneira, colorida e facinho de compreender. Agora o nosso aluno ele vai ter condições de entender por que é que ele precisa entender análise sintática, letras e fonemas, fazer a concordância adequada, né? Então vamos lá, as divisões da gramática iniciando por fonologia. O que estuda a fonologia, amadinha? O que fonologia aí faz com que o nosso aluno fique aí extremamente pontual nos estudos? Você, resumindo, é o estudo dos sons. Pronto! Produzido pelo ser humano para a comunicação em relação a determinada língua. Aqui no nosso caso, a nossa língua portuguesa. A segunda parte aí da gramática é a morfologia. Morfologia, o que ela estuda? O estudo das formas da língua, classificação, estrutura, mecanismo de flexão das palavras. E vem logo em seguida quem? Sintaxe. Que vai estudar as funções e as relações que as palavras estabelecem nas frases. Semântica. Estudo do significado e de fenômenos gramaticais relacionados a esse tópico. E por último, estilística. Estudo da linguagem, da forma como ela é utilizada para sugerir emoção aos discursos orais e escritos. Então aqui, né, as divisões da gramática da língua portuguesa. Beleza, sim, vamos já iniciando então, dizendo para o nosso estudante que aí está, né, acompanhando esta aula sobre os fonemas. Então tome nota aí, vamos lá. Os fonemas, eles são elementos o quê? Sonoros. Muito bem. Então, se eles são elementos sonoros, nós vamos ver que aí esses elementos, eles vão estar com uma forma bem simples aqui na língua portuguesa. Vamos adiante. Esses elementos sonoros, né, eles são capazes aí de estabelecer distinção entre duas palavras, ou seja, os fonemas, um fonema já faz a diferença. Exatamente como aqui no exemplo, eu tenho aqui duas palavras. Eu tenho sua e tua. Muito bem, amadinho. Vamos trocar a primeira. O S foi trocado por quem? Trocado pelo T. Tá certo? E mudou o significado. E também mudou na hora da pronúncia. Eu tenho o fonema C, que foi mudado pelo T. Belezinha? Por isso que fala a questão. A menor unidade distintiva. Que distintiva é que vai diferenciar. Beleza? Ok. Então, já como a professora Márcia falou, a distinção entre uma e outra palavra são aí os fonemas. E olha só, nós temos aqui C, é o fonema da letra S. E T é o fonema, né, da letra T. E uma observação muito importante, ó, toda vez que você vai representar fonema, você vai ter que colocar entre barras. Belezinha? Ok, muito bem. Com essa imagem, com este texto imagético, o nosso aluno já vai fazer associação, né? Isso aí lembra o quê? Um fone, né? Som. Fonema. Então, não podemos confundir,
letras com... fonemas. Beleza, então vamos agora a mais exemplos. Aqui eu tenho a letra M. Letra M, mas o som é me. Letra L, o som é lê. Letra H, e não tem som para essa letra. Que então o tristeza. H, somente letra, não representa, não tem som. Ah, vamos fazer uma carinha para eles ficar de olho aqui, amadinha, porque o negócio aqui, ó... Exatamente. Vamos fazer Preste assim, ó. atenção, amado. Opa! Tá não, triste. é com dúvida. Tá Ó, preste atenção aqui, vamos para mostrar para vocês a palavra calha. Calha eu tenho 5 letras. C-A-L-H-A. Fonemas tenho 4. Por quê? Porque já foi dito que não existe som para a letra H. Belezinha? E agora, o que acontece com a palavra táxi? Que eu tenho 4 letras, mas o fonema, o que aconteceu? Aumentou. Como é? Como assim, amada? Aumentou. Aumentou, porque olha só, esse X, tá? Qual é o som dele? Olha, ele é conhecido quando ele apresenta 2 sons, né? Ó, 2 fonemas, ele é conhecido como dífono. É, porque esse X aí tem um som de KS. KS. Táxi. Olha, pode pronunciar aí com a gente. Vai lá. Vamos fazer o exercício. Táxi. Pronuncia e tente ouvir aí você pronunciando a palavra táxi. E você vai ver que esse X, né? Ninguém Tem fala um som. taxi, né? É, exatamente. A pronúncia correta é Tem um som táxi. de KS. Tanto que está representado aí. Tem o som do T, o fonema T, A, o Q, o C e o I. Táxi. Aqui é a representação de cada, né? De É a cada transcrição, som. fonética, Fonética. da palavra táxi. Beleza. Letra é a representação gráfica de um som. E nem sempre ao número de letra corresponde o mesmo número de fonemas, como foi mostrado aqui no exemplo, 2 exemplos. Beleza. Observe aí, atenção. Vamos lá, então. Já lembrando que o menor elemento, a menor unidade... O que é isso? distintiva. Nós vamos estar falando sempre. O que quer dizer essa menor unidade? Pura, Márcia, mas o que é essa menor unidade aí? Do fonema. Presta atenção aqui, amadinho, ó. Eu tenho amor, trocou o M, a letra M, coloca o T, virou o quê? Ator. Tem um morro, coloca o C, fica como? Corro. O vento, tira o C, ou coloca o C, fica cento. Viu só? A menor unidade sonora. Distintiva é aquela que vai fazer a diferença. E aí, se o aluno pensar em letra como menor unidade sonora, e é claro, ela está vinculada ao signo, né? Porque a letra... É a representação gráfica, a representação da escrita do fonema. Vamos lá. Vamos aqui agora entender essa classificação, porque nós temos fonemas e são diferentes. Vamos aí classificá-los agora. Fonemas vocálicos. Primeiro, nós vamos ter aí que entender que os sons resultantes da emissão, né? Aí, do ar que passa livremente pela cavidade bucal. Se é som vocálico, vai ficar livre. Livre. Não vai ter nenhum obstáculo. Aí você pergunta, você conhece aqui, ó, e as vogais? Com certeza, né? Que é a base da sílaba em língua portuguesa. Ah, e o aluno deve estar... Prof, por favor, pela fé. Eu tô na alfabetização, é? Não, sim, Madinho, né? Não. presta atenção. Só relembrando aqui, ele já sabe. Ó, quais são as vogais? Ah, que mais? Ui, ó, lembrou lá? Muito bem. Porém, hoje, olha que coisa maravilhosa. Você estudou quantos anos e hoje você está aqui
tendo essa orientação, na verdade, essa conversa teórica. Por que você lá foi alfabetizado a partir, né, dessas vogais? Hoje você aqui está tendo a oportunidade de estar, né, ampliando esse conhecimento, né, Márcia? Porque todo mundo foi alfabetizado, todo mundo tinha que ouvir ali o som das vogais, repetir, construir sílabas, né, pedacinhos, mas este momento é para você entender que esses fonemas, né, eles têm aí o seu momento em que ele vai ser usado livremente, e aí no caso as vogais aqui elas têm esse papel fundamental. Porque não se constrói sílaba sem vogal. Exatamente, né? Não tem sílaba sem vogal. Olha só aqui a orientação. São o quê? As vogais são... A base da sílaba. Pois é. E olha lá. Há apenas uma vogal em cada sílaba. Como assim, professora? Tem palavra que tem 2 vogais. Mas vamos conhecer a classificação, amadinho. Olha só. Eu tenho aqui sapato. Ó. Cada pedacinho ficou com uma vogal e cada pedacinho é uma sílaba. Eu tenho café, usina, viu só? Então, a vogal sozinha forma sílaba? Sim, mas você vai saber que a consoante sozinha não pode formar sílaba. Não tem como. Beleza. Semivogais. São aí aquelas que tem, que quando a gente pronuncia, emite o som bem fraquinho. Né? Exatamente. Tá? Elas são representadas por quais letras? E U, né? Quando acompanham uma outra vogal numa mesma sílaba, são semivogais. Por isso aquela questão lá. Eu já vi duas vogais na mesma sílaba. Pois é. Só que uma tem função de vogal e a outra é semivogal. Tá bom? E as letras E e O também serão semivogais quando forem atonais, ou seja, pronunciada com menos intensidade, acompanhando outra vogal. Veja aqui na palavra care. O I é semivogal e o E é vogal. Por que, amadinha? Pronuncia. Vamos lá, amadinho. Carie. Qual é o mais forte? O E. Carie. Olha só. Carie. Então, o E é vogal. E na palavra touro? Touro. O E é vogal Touro. e o U é semivogal. E na palavra mãe? Mãe. Olha só, o som sai por onde? Mãe. Ó, isso sai até nasal, né? Vamos aí exercitar. Coloca o dedinho no nariz aí, pronuncia a palavra mãe. Você vai sentir aí, olha, o narizinho tremer um pouquinho, Exatamente. Né? Por que será? Porque o som, né, o A vai querer sair também pelo nariz, aí tá empatando. Ou seja, vai dividir aí esse exercício, né? Pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo. Mãe. Então, mãe é vogal, o E é semivogal. O pão é vogal e o O é semivogal. Belezinha? Olha aqui, agora aquele grupo. O grupo é agora do grupos consonantais, são os fonemas consonantais. Os fonemas consonantais, aqueles que vão sofrer obstáculos, encontrarão obstáculos. Que obstáculos são esses, amada? O dente, ao pronunciar a língua. essas Exatamente. Letras, né? Vamos ver aqui, ó. Fonemas consonantais, os ruídos ocasionados pela obstrução da passagem de ar pelo aparelho fonador, língua, dente, lábios e etc. Então, vamos lá exercitar. Vamos pronunciar aqui junto com a professora Márcia, aqui, essa letra. Vamos lá. M. Todo mundo aí direitinho, vamos aí? M. Olha que essa língua já tem que movimentar, né? os lábios aqui, ó. Se não prendeu lá os lábios, não tá ok, né? Exatamente. Agora tem a próxima, o K. K. O que aconteceu? A língua trisca lá no céuzinho da boca. E o B. B. F. F. P. Opa, e T. Importante esse Olha só. P, esse P. Esse P aí, de quem será, hein, amadinho? Oh, meu Deus. E último? T. Tá. Só que
não tem como o nosso aluno fazer esse exercício se ele não vê. Então, por favor, câmera na professora Márcia, porque ela vai fazer essa pronúncia direitinho. Porque o nosso aluno, ele precisa exercitar, é acompanhado com a professora. Vamos lá. Exatamente, vamos lá. M, K, B, que mais? T, P e o F. Viu só? Vamos triscar os lábios, a língua, o dente, o céu da boca. Então, são as questões dos obstáculos na hora da pronúncia, na hora da saída de A. Belezinha? Voltando à tela, amadinhos, vamos dar sequência aqui, os encontros vocálicos. Ó, é a união de dois ou mais fonemas vocálicos em uma única sílaba. O ditongo, ele pode ser crescente e decrescente. Como assim, amadinha? Ainda há pouco eu mostrei para vocês que pode ser vogal e semivogal, não é isso? Ó, então quando começar pela semivogal e terminar com a vogal, eu vou dizer que ele é crescente. Se começar pela vogal e terminar com semivogal, será o quê? Decrescente. Só pronunciar. Cárie, história, tênue. Então, crescente. Touro, dentais, peixe, decrescente. Belezinha? Ditongo oral e ditongo nasal. O oral já diz tudo. Agora nós vamos exercitar, pura. Vamos lá. O aluno, ó, ele vai colocar a mãozinha no nariz, velho, ó. Aperta aí o nariz de vocês. Apertou. Aí eu tenho aí, amadinho, ó, oral, tênue, dentais. Não. Ó, a saída de ar foi somente pela boca. E o nasal? Eu tenho um pão, eu tenho mãe, eu tenho também e cantar. O que aconteceu? Fechou aí, ó, pão, ó, sai esquisitinho, né? Mãe, também, cantar, dá uma tremidinha aqui. Então é porque o ar quer sair. Então por isso que a gente fala que é ditongo nasal. Saída de ar pela boca e nariz e oral somente pela boca. Belezinha? Beleza. Vamos lá, então, curiosidade. Nós temos, olha lá, e em final de palavras representam ditongos decrescentes nasais. É, o caso aí tem na palavra também e cantaram, beleza? O M na primeira tem um som de I, que vai ser uma semivogal, e o M no cantaram vai ter o som de U. Bem fácil, né? Que essa oralidade a gente só percebe quando tá falando, Exatamente. Né? Na escrita a gente não registra com I, tá? O caso dos tritongos, né? Os tritongos também, nós temos aí esse encontro vocálico oral, né? E também nasal. O tritongo oral, olha lá, nós temos aqui iguais. Se você pronunciar aí, você vai perceber que não há nenhuma obstrução. Ele sai tranquilo, né? Bem aí, legal, quase gritando. Iguais. E nasal, já vamos ter aqui essa nasalização, né? Porque nós vamos pôr a mão no nariz. Prova maior que isso não tem, né? Não tem. Quão. Meio fanho a gente fica, né? Exatamente. Não, pão. É isso. Mas, então, a fonologia nos ajuda a entender por que nós temos, né, essa especificidade dentro aí desses sons fonéticos, ok? E aí o hiato, olha lá, ocorre quando colocamos simultaneamente em uma palavra duas vogais que pertencem a sílabas diferentes. Como no caso, a gente da palavra saída. Isso. Saída, saúde, viagem, né? Olha só, tem a saída, cooperar e gaúcho. Beleza?
As duas são vogais, mas só que ficaram em sílabas separadas, né? Diferente. Então, é o caso do hiato. Hiato é hiato, não tem nem oral nem nasal. Hiato é hiato. Apenas isso, beleza? Chegamos aos encontros consonatais. Agora deixamos as vogais de lado já, vencemos esse primeiro momento. Vamos aí conversar agora sobre as consoantes, né? Elas se encontram, sim, tal qual as vogais. Porém, vamos agora estudá-las e ver que elas também são interessantes, né? Por quê? Porque os encontros consonatais é o encontro, olha lá, de sons consonatais simultâneos, aliás, dentro de uma palavra. Então, nesse caso, nós vamos ver aqui os exemplos de encontros consonatais e aqui eles se dividem em perfeitos e imperfeitos, tá bom? Vamos primeiro aqui aos exemplos dos encontros consonatais perfeitos. Lembrando que eles se encontram, né, em sílabas simultaneamente, ou seja, em um pedacinho nós vamos ter lá duas consoantes ou mais, beleza? Então vamos ao primeiro exemplo. Eu tenho uma palavra problema. Peraí, eu tô com um problema de vista. Olha onde eu separei a palavra. Vamos ajeitar isso para ficar bonitinho. Você separou a palavra, mas sem problema, amadinha. Ó, problema. O que aconteceu? Ó, o P e o R ficaram na mesma pronúncia, na mesma sílaba. Então, eu vou dizer que ele é um encontro consonantal perfeito, quando fica na mesma sílaba. Aí tem psicologia e pedra, certo? E aqui também nós temos no problema outro encontro consonantal, né? O B e o L. Isso. Então, nessas três palavras, percebam aí a construção das sílabas com encontros consonantais, tudo ok, perfeito. Vamos agora aos exemplos dos encontros consonantais imperfeitos. Lembrando que eles são perfeitos e aí você tem que tomar nota. São encontros consonantais perfeitos porque a professora Márcia deu a dica ainda agora. Quem conseguiu anotar? Calma aí. Vamos lá repetir. São perfeitos porque, olha só, o que aconteceu com os encontros consonantais? Ficaram na mesma sílaba. Muito bem. Na mesma pronúncia. Ok, então agora vamos ver se isso acontece nos imperfeitos. Vamos lá. Primeira palavra. Eu tenho digno, ó, digno. O G ficou separado do N. Perfeito, perfeito. O R do F. Artista. Então, vocês observaram aí. Tem encontro? Tem. Mas só que eles serão imperfeitos porque ficaram em sílabas separadas, sílabas diferentes. Está aí, então, explicado. Você pode tomar nota, fazer o seu resumo e claro, destacar essa diferença dos encontros consonantais perfeitos, né? O encontro ficará na mesma sílaba, imperfeito em sílabas diferentes. Beleza? Vamos embora de curiosidade. Repare que nos encontros consonantais, apesar de as consoantes parecerem lado a lado, cada uma conserva o seu som, o seu fonema próprio característico. Ok, vamos ver então. Aqui, problema. Ó, problema. Então, tem um fonema P, R, O, B, L, E, M, A. E afta, A, F, T, A. Por que eles estão entre barras? Porque estão representando o fonema. O som da fala. Beleza, e olha que legal, o nosso aluno agora já vai poder saber representar, né, o foneticamente som através aí desse exemplo. Dígrafos! O que é dígrafo, amadinha? Dígrafo nada mais é do que duas letras e que representam um único som. Eu gosto de fazer assim, amadinha, ó, duas letras que representam um som, duas letras que representam um som, né? Bacana isso. Muito bom. Só que o nosso aluno não viu, não. Manda lá, vai lá. Vamos olha só. De olho. Olha só, presta atenção. Vamos lá. Apuradora.
Câmera da professora Márcia, qual é a regra? O que é dígrafo? Quando eu tenho duas letras com apenas um fonema, apresentando um único som. Mas tire esse marcador da mão, Olha faça só, bem fica bonito. aqui, Amadinho. Vamos lá. Olha pra mim, sem problema O que é algum. fonema? Duas letras. Dígrafo, Dígrafos, Amadinha. perdão, vamos lá. Duas letras E com apenas um fonema. Pronto, Amadinho. E você já sabe que o fonema, preste atenção, eu tenho os dígrafos consonantais, que terão a presença de consoantes, e os dígrafos vocálicos, sabiam? Os dígrafos vocálicos. Vamos lá, de olho na tela. simbora, vamos lá. Nós temos então agora o conceito, né, para você tomar nota, porque nós queremos é que você tenha sucesso. Então, dígrafo ocorre, né? Olha que palavra bacana. Ocorre o dígrafo quando duas letras representam um único som, tá bom? Vamos aqui então agora aos exemplos. Olha lá. Nós temos aqui na palavra chá, né? O CH. Qual é o dígrafo? O CH. Beleza. Tem a palavra telha, o LH. Ninho, NH. Foguete, GU. Quilo, QU. Carro, RR. Assado, SS. DC, SC. Deixo, S cedilha. Exceto, XC. Observe, amadinho, a pronúncia OSC, mas eu falo DC, porque duas letras que representam apenas um som, tá certo? E logo em seguida tem o quê? Tem a questão dos dígrafos vocálicos, dígrafos fonéticos, que são, no caso, aí eu tenho aí a palavra tampa, que é o AM. Se eu coloco tampa, se eu for representar foneticamente, presta atenção aqui, o que eu vou fazer para vocês, né? A palavra tampa, vou colocar a representação fonética, tá? Ó, viu só? Então aqui duas letras que representam apenas um som. Então tem um an, in, on, an, em, in, on, Então, toda vez que aparecer M ou N antes de outra consoante, formará o quê? Um dígrafo vocálico, Okay. Beleza? E aí o aluno ele precisa fazer já esse resumo e tomar nota, entendendo que temos então mais este encontro, né, fonético, porém nasalizado, né? Exatamente, porque o M e o N vai nasalizar a vogal. Exatamente. E agora, vamos de curiosidade. Olha lá, os grupos GU e QU, vamos aqui. O que acontece? Quando trazem a letra U, a vogal U, pronunciado, não representam dígrafos. Olha que legal! Pois, nesse caso, o G e o Q tem um som e o U tem outro. Som. Como assim, amadinho? Ó, aguenta, sagui, tranquilo e aquoso. Ó, sai o som do U, tá? Então, esse aí não tá formando dígrafo. Beleza? Então, nada de correr na regra de que QU já vai marcando como dígrafo, né? Não. E agora a sílaba? Vamos lá. As sílabas é a junção de fonemas, sempre, olha lá, numa única emissão de ar. Então, a base da sílaba em língua portuguesa é sempre uma vogal. Portanto, não existe sílaba sem vogal. Isso é importante não esquecer. Vamos lá. Falando de sílabas, elas também têm a sua classificação. Por quê? Porque aí nós vamos corresponder às sílabas de acordo aí com a palavra, né? E aqui nós vamos ver quantas sílabas nós temos na palavra chá.
Então, eu só tenho uma sílaba na palavra chá, E na palavra pé, uma também, me uma e lhe. também. Quando ela apresenta apenas uma sílaba, quer dizer que ela é monossílaba. Ok. Monossílaba quando só apresenta uma sílaba. Uma sílaba. E se monossílaba apresenta uma sílaba e dissílaba, então serão duas sílabas. Aí no caso, café, sofá, onça e digno. E lá vem a terceira. A terceira é o quê? Trissílaba, porque apresentam três sílabas. E polissílaba? Três ou mais. Ai, Não, mais de Ei, três mais de sílabas. três. Eu não vou colocar aqui limonada, no seu rostinho. chocolatezinho, sem problema. Então, polissílaba é mais de três sílabas. Mais de três. Beleza? Tá bom, vamos lá. Vamos aqui então agora em relação, olha essa imagem belíssima. Ai, eu tenho medo, tem medo? Não, né? Só do grande. Sapo, né? Então nós temos a letra S, que já falamos, ou seja, aqui é a letra mais o seu fonema, como é que se lê? C. Beleza. Brasa, olha lá. Nós temos aqui que a gente tem a escrita com S mais o seu som é de qual letra? Z. Então aí, ó, a mesma letra, mas representando os fonemas diferentes. Aí embaixo eu tenho zebra, exílio e casamento. São os mesmos fonemas, mas com letras diferentes também. Belezinha? Ok? Na primeira eu tenho sapo e brasa, é a mesma letra, mas fonemas diferentes. E embaixo tem letras diferentes, mas com o mesmo fonema. Então as sílabas fortes são chamadas de Tônicas. e as sílabas fracas são chamadas de Átonas. E agora nesse sentido vamos aqui estudar as sílabas átonas e tônicas. Átonas nós vamos pronunciar sempre com menor intensidade. Vamos lá então ao exemplo. B, B. Qual das duas tem um som fraco, vamos dizer assim? Com menos intensidade? O primeiro. Beleza. E já a sílaba tônica aqui na mesma palavra bebê é aquela que a gente pronuncia com maior intensidade, com mais força, ou seja, a segunda, até porque ela está acentuada, né? E aí ela se torna mais forte. Temos subtônica, é aquela sílaba de intensidade, né? Então aqui na palavra bebezinho, tudo bem separado para você. Então a primeira sílaba é átona, B. Na segunda sílaba, nós já vamos ter como subtônica, tá? E aqui, olha só, é a sílaba de intensidade. Zi, bebezinho. A tônica, né? Aqui é a mais forte. E o nhô é a átona. Átona, fraquinha, né? Regras da divisão silábica. Primeiro, não se separam os ditongos e tritongos. Tá aí no exemplo, foi-se e averiguou. Segunda regra, não se separam os encontros consonantais que iniciam com sílabas. Exatamente, psicólogo e refresco. Ok. Pronto, amadinhos. Aqui, então, e agora chegou aquele momento que Vamos tu tá lá, aguardando, que é o é o quê? momento? Trabalhando o gênero. Vamos embora! O que é que o nosso aluno vai produzir no Trabalhando Gênero? Vai produzir um cartaz ilustrativo sobre o poema Canção de Exílio de Gonçalves Dias. Calma que aqui estão as regras. Primeiro, dividir o espaço do papel em 3 zonas, né, em 3 partes. Os elementos, aí você pode também estar construindo slogan, imagem e aí o texto. Segunda dica aí, segunda regra, o texto deve ter frases curtas e tipografia legível, então capricha na letra. Terceira regra, os espaços vazios são importantes. São eles que vão fazer sobressair a ilustração e a mensagem. Portanto, ele cria aí um equilíbrio. E quarta e última regra, o espaço ocupado pelo texto deve ser menor do que o espaço ocupado pela imagem, beleza? Belezinha, então com esse trabalho vai ficar mara no final. Ó, não esqueça de anexar ao portfólio. Então, amadinho, agradecemos a companhia de vocês e até a próxima aula. Valeu, até a próxima.